no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Encontrou, irmão? Encontrou também, minha irmã? Pronto. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir ao Senhor nessa manhã a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. Acredito que você já ouviu essa frase alguma vez na tua vida: depois da tempestade vem a bonança. Quem já ouviu? Todos nós já ouvimos. Então, essa frase, esse provérbio, vem exatamente da Bíblia, desse milagre. O Senhor, Ele vai acalmar uma tempestade, e depois da tempestade vem a bonança. Essa palavra aqui, irmãos, ela nos fala dos momentos ruins e dos momentos bons. O mais interessante é que, em muitas vezes, nós falhamos com Deus e nós falhamos com as pessoas, não são nos momentos ruins, são nos momentos bons. Da mesma forma que nós temos que vigiar nos momentos ruins, nos momentos bons também, nós temos que ter cuidado na bonança. Compreendeu? Muitas vezes as pessoas esquecem de Deus, não é na bonança? Na tempestade, nós buscamos a Deus. Na tempestade, nós corremos para o Senhor, para que Ele venha nos ajudar, como Ele ajudou esses irmãos aqui. Veja o versículo 24, ó. Evangelho de Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto das águas. Olha para mim aqui. A tempestade, o que é que ela significa para nós? Os momentos difíceis. Pastor, eu estou vivendo hoje em uma tempestade. São muitos problemas. É como essas águas, pastor, que estavam cobrindo o barco dos discípulos. E olha, irmãos, que eles eram profissionais. O Pedro, todos aqueles irmãos ali, o João, tem aquela música? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago. Eles eram profissionais, eram pescadores, mas mesmo assim,
aquela tempestade saiu dos limites. E eles achavam aqui, no versículo 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Olhem para mim, pastor, mas como pescadores profissionais achavam que iriam morrer? Irmãos, profissional ou não, bom ou mal, há momentos das nossas vidas que a gente perde o controle. Pastor, perdi o controle. Foi o que aconteceu com eles. Eles se perderam o controle do barco e achavam realmente que iriam morrer. O detalhe qual é? O Senhor estava no barco. Com o Senhor no barco, amados, nós não vamos perecer. Diga amém. Você pode ter certeza disso, pastor, mas está muito difícil. A situação já fugiu do controle. Pode ter fugido do meu controle e do seu controle, mas do controle de Deus não foge. Amém? Procura aí os Salmos. Salmos 65. São nesses momentos, amados, de tempestade, de dias difíceis, que a gente tem que ficar calado. Já ouviu aquele ditado? Calado você ainda está errado? Pois é. Salmos 65. O Senhor, Ele tem o poder de acalmar as tempestades. Salmos 65. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Quem encontrou? Diz assim, com coisas tremendas em justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Compreendeu? Pastor, eu nunca fui pescador, eu nunca fui marinheiro. Pastor, eu nunca estive em um grande navio ou num pequeno. Mas ele está falando dessas pessoas aqui que estão sobre o mar, estão longe sobre o mar. Existe, amados, o mar, uma listra. Depois da listra aí já é outra história. Compreendeu? Então esses pescadores, eles têm que ir mais além para poder trazer o peixe, porque é o seu trabalho. E essas pessoas amam a sua profissão, ser um pescador. Continuando. Versículo 6. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Quando você vai à praia, aí você está sobre a areia, aí vem aquela grande onda. Pastor, às vezes eu sinto que aquela onda vem, vai acabar com tudo, é um tsunami. Pode acontecer um tsunami, porque já está profetizado. Mas você vê que quando aquela onda vem, ela vem com toda a força. Ela vem, quando chega no determinado lugar, ela não vai ter que voltar. O Senhor determina a sua força e o seu limite. O Senhor tem esse poder. Diga amém por isso. Então, eu estou falando no termo literal, mas você tem que entender isso no termo espiritual. Até mesmo as tormentas, até mesmo os terremotos, as tempestades da nossa vida, elas têm um limite e tem dia e hora para acabar. Ah, pastor, pois tomara que acabe logo. Pois é, tem o dia e tem a hora para acabar. Salmos 89. Ainda os Salmos 89, versículo 9, Amém?
Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Pronto, ela vem com toda a força. Aí quando ela chega na praia, ela recua. Aí fica só aquela espuma. Aí fica aquele ciclo, amados. Aí a maré vai encher, aí depois a maré vai secar. Pastor, é realmente impressionante. E os animais que vivem nos mares? São milhões, irmãos. Vamos lá, ainda. O Salmo 107 agora. Salmo 107, a partir do versículo 23. Pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Acredito que você já entendeu. Você pode estar hoje, está vivendo uma tempestade, ou grande ou pequena, mas depois da tempestade vem a bonança. Salmo 107, a partir do versículo 23, ó. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Amados, já imaginou você naquele navio, naquele pequeno barco? Não há um limite dentro do mar. Não há como você prever se aquela onda ela vai aumentar. Há ondas que vão cobrir o próprio barco. Então, aqueles pescadores daquelas embarcações, eles precisam trabalhar, mas eles sabem que o mar, ele não tem limites, e que precisam confiar em Deus. Continuando. Aqui, versículo 26. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Aqui é quando a situação realmente sai do controle. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Aquele homem está já para jogar no mar os pertences, porque às vezes tem que acontecer isso. Já perderam até a esperança. Aí o Senhor, Ele traz o sol, e aquele barco fica tranquilo mais uma vez. Eles clamam ao Senhor na angústia. A palavra angústia não é uma palavra forte? Angústia. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na angústia, no momento mais difícil. Pastor, eu pensava que o meu coração ia sair pela minha boca. A gente não fala assim? Pastor, foi muito difícil, foi uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida. Irmãos, preste atenção. Há dois momentos que nós vamos viver pelo menos uma vez na nossa vida. Dois momentos. O momento da alegria extrema. Pastor, mas eu fiquei muito feliz. Pastor, mas eu sorri. Olha, eu não me contive. Eu até chorava de alegria. Pelo menos uma vez na vida nós vamos ficar felizes assim. Mas também vai ter um dia na nossa vida, pelo menos um dia, em que a angústia, aquele momento que você não tem a quem mais pedir, aí você tem que pedir ao Senhor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Então, o Senhor, Ele tem esse poder, meus irmãos, de acalmar a tempestade. Mas o mais interessante de tudo isso
é que não é bom. Ninguém quer, ninguém gosta disso. Mas é necessário que a gente passe por esses momentos. Momentos de aflições. A gente tem que passar, irmãos, para a gente poder crescer na nossa fé. A nossa fé, para que a gente possa crescer ela, a gente vai ter que passar esses momentos difíceis. Não é bom. Ninguém falou que era bom. Mas é necessário a gente passar esses momentos para que a gente possa aprender a confiar somente no Senhor. Vamos voltar para o Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Enfrentar tempestades e dias maus é necessário para crescermos na fé. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim aqui, antes de continuarmos. Temos paz. Pastor, o que significa a paz verdadeira? A paz verdadeira, amados, não é que a pessoa ela não tenha problemas. Os problemas, amados, sempre vão existir. Mas a paz é algo interior, é dentro de você. A confiança que você tem em Deus, que Ele está no controle da situação. Então, é isso que a Bíblia chama de paz. A paz não é a ausência de conflitos, de problemas. A verdadeira paz é confiarmos em Deus, mesmo nos problemas. Ele diz, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pastor, nos gloriamos nas tribulações? Ele diz, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga amém. Então vai nos trazer o que? A paciência, vai nos trazer também a esperança e a experiência. Por que que isso é importante? Talvez o que você esteja passando hoje, ou já passou. Pastor, eu passei por uma experiência traumática. Eu achava que não iria conseguir. Eu até pensei, pastor, que iria morrer. Eu também. Já passei uma situação difícil como essa. Mas essa situação serviu para quê? Para que a minha fé fosse edificada. E para que, se alguém está passando hoje aquela dificuldade, aquele problema que eu passei anteriormente, e graças a Deus eu consegui resistir e venci, porque Deus me ajudou, eu vou falar isso para aquela pessoa. Olha, eu venci. Olha, eu fiz a cirurgia. Olha, eu busquei ajuda no Senhor, e o Senhor fez um milagre na minha vida. Aquilo ali, irmãos, vai edificar aquela pessoa, vai trazer a fé para ela. Por isso que nós precisamos disso. Um cristão verdadeiro é aquela pessoa que tem experiências de milagres,
Ah, pastor, eu passei por um momento difícil, o Senhor fez um milagre na vida do meu filho, o Senhor fez um milagre na minha empresa, o Senhor fez um milagre na minha saúde, na minha vida financeira. Não sei o que Deus fez, mas amados, foi nesse milagre que você cresceu a tua fé. Apesar do momento que você passou, foi um momento difícil, mas você está aí, graças a Deus. Amém? Em todas as batalhas, irmãos, existem as cicatrizes. Todo soldado que vai para uma guerra, ele volta com as cicatrizes. Não existe guerra sem as cicatrizes. A ferida que foi feita, mas foi curada pelo Senhor. Diga amém. Então, a tempestade, ela vai fazer com que você cresça espiritualmente, mas tenha cuidado também com a bonança. Tenha cuidado. Momento da bonança, momento que você está agora por cima, Ele já fez um milagre na tua vida, que você agora cresceu. Não esqueça de quem ajudou você. Não seja ingrato, amados, nem com Deus e nem com quem ajudou você. Vamos voltar para a gente finalizar. Evangelho de Mateus, mais uma vez. Nas lutas, você demonstra a tua confiança no Senhor, mas na bonança, eu tenho que demonstrar a minha fidelidade a Ele também. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e o versículo 27. Quando o Senhor, Ele deu uma ordem para que aquela tempestade se acalmasse, e foi isso que aconteceu, repentinamente, irmãos, na mesma hora, Ele deu uma ordem e não ficou esperando. Olha, vamos esperar. Eu já dei uma ordem, e daqui mais ou menos uma hora vai acabar a tempestade. Foi assim? Foi? Olha, eu já dei uma ordem, daqui a 2 dias essa tempestade vai acabar. Foi assim, irmãos? Não, Ele deu uma ordem e acabou naquele momento. É assim que Deus faz, irmãos. Então, se Deus nessa manhã Ele ouvir o teu clamor na angústia, e você pede ao Senhor como aqueles homens pediram: Senhor, nós vamos perecer. O Senhor, lá dos céus, Ele vai dar uma ordem, irmãos, para que imediatamente esse mal venha a cessar, no nome de Jesus. Aqui, ó, capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este aqui é o último ponto, amados, que eu quero tratar. Nós andamos com o Senhor como aqueles discípulos que andaram com o Senhor Jesus. Apesar de andarmos com Ele, nós nem imaginamos o seu poder. Pastor, Ele pode fazer isso? Irmãos, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então o poder dele é inimaginável. Nós não podemos nem imaginar o poder. Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer dia, em qualquer hora. Pode ser agora, pastor? Pode ser agora. Ele pode fazer, amados. Nada é impossível ao que crê. Quem é esse que dá uma ordem e a tempestade calma? Esse é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus. Glória a Deus.